Olá, sejam bem-vindos ao tour da nossa van. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors. Essa daqui é a van ambulância. Ela é uma Ford Transit 2013 2.2. Como o nome já diz, costumava ser uma ambulância e a gente transformou em motorhome. Vamos começar falando da cor que a gente escolheu para ela. A gente escolheu essa cor aqui, que é um cinza trento. Ela puxa às vezes para azul, às vezes para verde, no vídeo parece cinza, às vezes parece até preto. Então, nós gostamos bastante, foi motivo de polêmica aí no canal, e nós escolhemos ela para combinar com uma faixinha azul, que tem aqui na lateral dela. Nós adicionamos esse detalhe aqui para dar um contraste entre cores, entre o branco e o cinza trento. Um dos itens que a gente tinha dúvida se ia colocar ou não a gente, mas eu tinha dúvida, a Karina insistiu bastante, é esse todo. Nós fizemos esse todo aqui com chave, vou mostrar para vocês como a abertura é fácil e simples, e faz total diferença quando a gente está acampando ou alguma coisa assim. Então, para montar ela, a gente tem uma chavinha aqui, bem simples, engata aqui. Esse todo aqui ele tem 2 metros de comprimento. E aí a gente tem essa opção aqui de levantar ele na altura que nós quisermos. Agora, já debaixo de sombra, nós vamos mostrar para vocês os dois respiros que nós temos aqui na lateral. Um deles é para ventilação do aquecedor, ou seja, para fazer a combustão, e o outro é a saída do gás de combustão, então a exaustão dele. Então é ideal para manter uma chama boa no aquecedor de passagem. Vamos mostrar para vocês agora o porta-malas e a central de máquinas que a gente tem aqui, que fica todo abaixo da cama. Vem cá, vamos lá. Chegando na parte traseira da van, a gente já tem esse acabamento aqui todo em madeira, o pessoal pergunta muito, ele é todo em madeira de pinos, pintado da cor branca. A gente optou por fazer também essas janelas aqui, que dão todo um charme e parece mais uma casa do que propriamente uma van. Então escondemos toda a parte metálica praticamente. Vindo aqui para debaixo da cama, a gente tem a casa de máquinas, que é onde funciona toda a parte de utilidades aqui da nossa van. Aqui na parte traseira ainda a gente colocou essa cortina aqui, para a hora que a gente tiver com essas duas portas bem abertas, ninguém perceber o que tem aqui dentro. Mas vocês podem ver. Então, como a gente já mostrou nos outros vídeos, aqui à minha esquerda nós temos as baterias. Duas baterias estacionárias de 220 amperes, também temos o inversor de frequência que transforma 12 volts em 220 de 1000 watts de onda senoidal pura. Isso faz muita diferença, principalmente para conservação dos equipamentos elétricos que você tem dentro da van. Aqui embaixo fica a fonte, onde a gente conecta na tomada para ter energia externa e também carregar as baterias. Ela tem uma taxa de carregamento de 120 ampere-hora. Porém, utilizar a capacidade máxima disso não é recomendado para você dar uma maior vida útil as baterias estacionárias, que devem ser carregadas de forma bem lenta. E aqui, ao lado do inversor e da fonte, nós temos o controlador solar, que faz todo o trabalho de converter a energia dos painéis solares lá em cima para as baterias. E aí, atrás dessa estrutura aqui, fica o aquecedor de passagem. Nós fizemos um acesso pela parte da cama para fazer a troca de pilhas e etc. Só um parênteses. Aqui tá caído porque ainda não deu tempo de parafusar, então a gente amarrou com linhas de nylon aqui e por acaso ali arrebentou. Aqui à minha esquerda ainda a gente tem uma tampa que é o acesso da energia externa. A gente coloca a tomada aqui por baixo e recebe a energia externa para dentro da van. A gente pode fechar essas duas portas aqui, sair e aí não tem perigo nenhum de a gente ficar sem extensão ou alguma coisa assim. Aqui à minha direita nós temos ainda o gás de LP, que nós optamos por um de 13 kg, normal, aquilo que você tem geralmente nas cozinhas. E aqui atrás tem a caixa d'água da PPVille, que é uma caixa em polipropileno que a gente fez de 220 litros, o que dá uma autonomia bastante grande. A alimentação dela eu vou mostrar ali depois, mas se faz pela lateral do carro. Aqui ainda temos uma bomba da Ciaflow de 3.0 galões por minuto e ainda um indicador de nível da caixa d'água. Então ela mostra entre um quarto, 2 quartos, 3 quartos e se ela está cheia ou na reserva. Para finalizar, a gente ainda tem alguns detalhes, como
esse letreiro aqui do Rotas. Ao invés do emblema da Transit, nós colocamos Rotas como o nome do projeto aqui. Ainda na lateral a gente tem a exaustão do gás GLP e também a entrada de água que é fechada com chave. Então a gente pode abrir e fechar ela e também tem alimentação de água segura para nós. Aqui na lateral também colocamos uma escada que dá acesso ao deck e também para a manutenção do climatizador e do painel solar. Vamos subir lá para ver? Câmera Gear sofre, hein? Então, aqui a gente fez um deck em madeira também, que é bastante legal para dar uma vista privilegiada quando a gente quiser subir aqui na van, então observar algumas paisagens, nasceres do sol. Também temos um painel solar de 380 watts, monocristalino, que dá uma eficiência bastante legal para ela. Temos também a claraboia, que serve de exaustão para retirar os vapores, principalmente quando a gente está tomando banho ou mesmo cozinhando na cozinha. A gente liga ela e tira todo o vapor para não condensar. Como vocês podem observar, o deck fica em cima do climatizador. Porém, a gente fez essa parte aqui como se fosse uma espécie de tampa, para quando a gente precisar fazer manutenção nela, a gente retira essa tampa, faz a manutenção, troca os filtros e aí coloca ela de novo. Então a gente tem acesso fácil, mas ainda assim um deck aqui atrás. Esse toldo é tão prático que até eu, Nutella, consigo fechar. Um cara de felicidade. Bom, agora vamos para a parte que você aí está esperando, a parte interna da van. Vamos começar aqui por fora, que a gente tem esse móvel da cozinha, que nós aproveitamos para fazer aqui embaixo um chuveirinho externo. Então ele tem água quente e água fria, e a gente usa ele mais como um lava-pés. Aqui também tem os respiradores da geladeira, então para ela não ficar super aquecida ali dentro, tem esses respiradores aqui e uma tomadinha também. Bom, aqui logo na entrada a gente optou por colocar essa cortina que ajuda em 3 coisas. Primeiro é a nossa privacidade, principalmente quando tá à noite, a gente fica aqui na van e ninguém de fora fica olhando a gente. Outra coisa também é que fica bastante escurinho para dormir, então é mais confortável, e ela também ajuda na transferência térmica. Então quando está bastante sol, principalmente, aqui na frente fica bem quente e aqui atrás ela ajuda a manter fresquinho junto com o nosso isolamento. Aqui em cima nós temos o ar-condicionado. Então esse ar-condicionado é o que já veio com a van, ele só funciona então com o carro ligado e a gente colocou essa grelha aqui para ficar mais apresentável. Aqui em cima tem o nosso primeiro armário, que a gente colocou roupa, então a gente achou que ia estar frio, colocou bastante roupa de inverno, cabe bastante roupa aqui dentro. Esse é um problema da Karina, vocês já perceberam, né? Toda a vida ela acha que vai estar frio e olha lá o sol. Mas pelo menos agora eu trouxe roupa de calor também, né? E aqui nós temos o nosso banheiro, então ele é todo branquinho para combinar com o resto da van. E agora entrem aqui para conhecer. Então esse aqui é o nosso banheiro, ele é feito todo em placas de fibra de vidro. Desse lado aqui nós temos o nosso chuveiro, que é aquecido a gás e tem um monocomando aqui. Ali embaixo nós temos o nosso porta-pote, que a gente resolveu fazer uma cavidade aqui na parede para deixar ele guardadinho ali dentro. Nós também optamos por fazer 2 ralos, um em cada canto do banheiro, para não importa que angulação que a gente esteja, a água sempre poder escoar. Do lado de cá nós temos um nicho que a gente coloca todas as nossas coisas de banheiro. Então tem shampoo, tem creme de cabelo, tem condicionador, tem papel higiênico, sabonete, escova de dente e uma toalhinha pendurada aqui para rosto. Aqui em cima nós temos a nossa claraboia. Então a gente abre aqui ela serve como exaustor e também como ventilador. Nós também temos uma lâmpada 12 volts, que ela é a prova d'água. E para finalizar a parte do banheiro, nós temos esse espelho aqui, que nós optamos em fazer pela parte de dentro da porta, pra gente poder se olhar tomando banho. E quando a gente abre a porta, a gente também tem um espelho completão aqui, que a gente consegue se olhar pelo corredor da van. Bom, então antes de entrar pra casa, eu vou mostrar uma coisa muito legal aqui pra vocês, que esse nosso banco do carona, ele gira. Então a gente pode receber mais pessoas aqui na van que ficam bem à vontade.
Tcharam! E aqui do outro lado nós temos uma sapateira, então a gente aproveitou todos os espaços possíveis. Como o nosso banco é curvado aqui atrás, sobrava um espaço bem razoável aqui que a gente decidiu transformar numa sapateira e que vocês podem ver já tem bastante coisa. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um dos nossos xodozinhos, que é a nossa cozinha. Então, para começar, vamos falar da nossa fórmica, que é o tampo da nossa cozinha, que nós optamos pela fórmica de cimento queimado. Então ficou esse cinza clarinho e bonito que combinou com o restante da casinha. Aqui a bancada, nós fizemos também um extensor. Então se a gente achar que falta lugar aqui, a gente abre o nosso extensor e tem uma bancada bem grande. E aqui nós temos o nosso fogão, nosso cooktop da Brastemp, que é de aço escovado e sempre de ferro fundido. E vindo aqui pro lado, nós temos a nossa cuba, que ela também é de aço escovado. E ela é bem profunda e bem grande comparado com os outros motorhomes. Então ela tem 40 por 50 centímetros. Ela também vem com esse escorredor de louça aqui, que é muito legal. Você pode escorrer louça ou também lavar algum legume. Aqui nós também temos a nossa torneira, que nós compramos no AliExpress, que a gente já mostrou em outros vídeos. Nós vamos deixar o link de todos os produtos na descrição abaixo. Então se você tiver interesse em adquirir uns produtos. Então a gente escolheu o preto para combinar com os outros detalhes da van. E também colocamos um dispenser de detergente, que é muito útil. Aqui nós temos pastilhas adesivas, que todo mundo pergunta de onde que é. Ela não é azulejo, ela é pastilha resinada. Então ela já vem com uma cola, é só colar e moldar do jeito que você quiser. Também temos uma luz LED aqui que ajuda bastante na hora de cozinhar. E aqui em cima nós temos os nossos armários. Esse armário aqui, nós temos o nosso painel de controle, então ele mostra a energia. Se a gente tiver uma tomada externa, a gente põe aqui para o externo, senão a gente consome a energia que a placa solar gera. Nós temos dois disjuntores, um que é 12 volts, que é o da nossa bateria, e o outro 220, que é o do nosso inversor. Aqui nós também temos o botãozinho que liga e desliga a nossa bomba d'água. Ele é muito importante porque como a bomba d'água atua com pressão, então quando você estiver viajando e a água estiver se movimentando, ela pode ficar ligando e desligando e assim queimar. Então toda vez que a gente vai viajar, a gente desliga ela. Também temos o botãozinho que liga nosso LED, que fica lá embaixo. E aqui do lado fica os visorzinhos. Então essa aqui é a tensão do inversor, que no caso agora está 211. E aqui é quanto está a nossa bateria, que está 12.9. Aqui nós temos um armarinho, que a gente ainda não colocou nada. E aqui do outro lado nós temos o nosso armário de utensílios. Então nós temos prato, bowls, xícaras e copos. Importante que tudo de plástico ou melamina para não quebrar. Então aqui abaixo nós temos outro armário, que aqui nós guardamos o nosso lixeirinho, panelas e coisas para lavar louça. Também tem todo o encanamento do nossa cuba e também a água que passa para a nossa torneira. Aqui do outro lado nós temos gavetas. Outra coisa importante é que todas são difíceis de abrir para não abrir em viagem. Então a gente tem que dar um puxão e aí sim ela abre. Então gaveta de talher, gaveta de várias coisas. Aqui, essa gaveta, ela só engana, porque na verdade ela é um armário. E essa última gaveta aqui, que eu guardo algo muito útil, que são sacolas. E aqui do outro lado nós temos a nossa geladeira, que tem uma travinha aqui, que é muito importante, porque senão, acreditem, ela abre nas curvas. A nossa geladeira a gente pintou, inclusive a gente mostrou em um vídeo. Então, primeiramente a gente ia plotar essa parte aqui de aço inox para combinar com o fogão e com a cuba. Mas depois que a gente pintou essa parte, a gente viu que ia ficar muito legal ela branquinha. Então, essa geladeira aqui, ela tem 120 litros. Ela é bem grande, cabe bastante coisa. A princípio o Wellington queria uma geladeira menor, de 90 litros. Mas eu não abri mão de ter uma geladeira grande. Porque cabe gin. Porque cabe gin. Então aqui do outro lado nós temos a nossa sala. Essa parte aqui do banco, como vocês viram ali no banheiro, é onde fica guardado o nosso porta-pote. E aqui do outro lado nós temos um baú gigantesco que a gente guarda roupa, mala, coberta,
a cortina ali da porta e mais um monte de coisa. Nós fizemos 2 almofadas aqui e também colocamos cintos de segurança para que outras 2 pessoas possam viajar. Mosquito. E aqui em cima da nossa sala fica o armário de comida. Então, vocês podem ver que ele é bem grande, cabe bastante coisa. E também tem aquelas travinhas que eu comentei para não abrir nas viagens. Nós também colocamos essa barra aqui, para que quando a gente abra o armário, as comidas não caiam tudo acima de nós. Porque acreditem, cai também. Nós também temos pistão na maioria dos armários, menos naquele ali da frente, que é muito pequenininho e não coube. E ajuda muito, porque na hora que você abre ele abre sozinho. Esses nossos puxadores, nós também compramos na AliExpress, mostrando num vídeo pra vocês. Vamos deixar o link aqui embaixo também. Aqui nós temos uma estante em um nicho estratégico, porque ele esconde a nossa tubulação do banheiro. Então, em vez de fazer só uma paredinha aqui, a gente resolveu fazer ele fundo para caber decoração ou um porta-treco aí. A gente escolheu colocar plantinhas na nossa van, porque verde combina muito com branco, né? Lembrando que é tudo artificial, que a gente não quer terra por todos os lados aqui da van. E também estão tudo colado e muito bem firme. Então, quando a gente estiver viajando, também não cai. Tá, e o que tem esse quadrinho aí? Aqui nesse quadro tem uma mensagem muito importante. @rotas recalculadas e, por favor, inscreva-se. E aqui nós temos um dos maiores acertos do nosso projeto, que é essa mesa móvel. Ela pode ficar na cama e vai até lá no meio, ou a gente pode trazer ela aqui para a sala pra gente comer sentado. Ela também abaixa a altura. Posso deixar ela mais baixinha ou ou soltar ela inteira. Posso deixar ela mais baixinha ou deixar ela bem alta. E aqui embaixo da cama nós também temos um gavetão, tudo para aproveitar espaço. Então ele é bem grande, ele é com aquela trava também, então um pouco difícil de abrir. E nós guardamos de tudo, bolsa, notebook, câmera, o que não tiver espaço a gente coloca aqui. Nós temos o nosso quarto. Então, esses aqui, acreditem se quiserem, são os nossos guarda-roupas. Esse aqui é o meu lado, pode parecer bagunçado, mas tá arrumado. E esse aqui é o guarda-roupa do Wellington. Tá mais desarrumado que o meu. Nós optamos por ter bastante tomada na nossa casinha e também por ter luz individual do quarto e da sala. Então esse interruptor aqui é somente a luz do quarto e o que fica ali na cozinha é a luz da sala e da cozinha. Nós também optamos por ter armário somente deste lado, porque esse lado aqui é a nossa cabeceira. Então se a gente tivesse armário aqui, quando a gente estivesse sentado ia bater a cabeça. Então nós optamos por fazer essa prateleirinha aqui, principalmente para colocar decoração. Esse aqui também é falso, tá? A nossa cama tem mais ou menos 1,75 por 1,30. Pra mim fica ok, pro Wellington fica um pouquinho apertado, então ele tem que dormir ou encolhido ou mais na diagonal. Aqui temos o nosso ukulele, que se você nos acompanha no Instagram sabe que eu mando muito bem no ukulele. E aqui atrás a gente optou por fazer um varalzinho de fotos. Então eles são pisca-pisca, a pilha, que deixa eu ver se aparece melhor. Aparece melhor? E a gente colocou fotinhos que marcaram momentos. Então tem a primeira vez que a gente viu a ambulância aqui, tem quando a gente ainda estava construindo ela com o isolamento térmico finalizado, aqui já lá na Master Trailers, quando ela já estava com as baterias e com alguns móveis. Então são alguns momentos marcantes pra gente olhar para as fotos e lembrar destes momentos felizes. Aqui em cima da cama nós temos então o nosso climatizador. Ele é um resfriar série 7 que tem o reservatório de água embutido. Então a gente ainda não foi para lugar muito quente para ver se realmente é bom, como dizem, mas todo mundo que tem super elogia. Do lado de cá, ainda na prateleirinha, nós deixamos a nossa caixinha de som,
quando o Wellington não quer me ouvir tocar o ukulele, ele liga a caixinha de som. E também temos outra plantinha aqui, que foi a minha tia que deu pra quando a gente olhar pra plantinha, lembrar dela. Agora fechamos a porta aqui para que vocês possam admirar o nosso varalzinho de fotos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente está amando a experiência que está tendo com a Vanbulância. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra gente e um comentário legal também. Então se inscreve no canal e também segue a gente lá no Instagram, que a gente posta tudo em tempo real. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!